Vamos lá, pessoal. Questão 18 do Enem 2011. Bom, é muito interessante falar sobre coronelismo. Ainda existe no Brasil, né? Coronelismo. Coronelismo ainda é presente no Brasil, né? Coronelismo. Um mandonismo, né? É o poder, é o poder. Bom, a gente vai falar da Primeira República. O Brasil era comandado por proprietários rurais, né? Piada. Bom, mas vamos lá. Completamente analfabeto, quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limitava a ver figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o poder na conta de benfeitor. Então tem o patrão na conta de benfeitor. Ele achava que o patrão era o que ia abençoar ele, ia fazer benfeitorias para ele. No plano político, ele luta com o coronel, pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, voltava na marra, né? Que resulta em grande parte da nossa organização econômica rural. O coronelismo tinha um poder social, né? Esses caras tinham poder social, poder econômico e político. Acabavam sendo os políticos dos partidos, dos estados, governador de estado, etc. Prefeitos. Era o coronel, figura do coronel. Era temido por todos e ele era o manda-chuva da região. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, 1889 a 1930, com a queda de Washington Luiz e o comando de Getúlio Vargas, que deu um golpe militar, né? Tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Ele controlava o voto. Nesse período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social. Bom, vamos ver. Igualitária? De forma alguma. Não continuo nem lendo. Com um nível satisfatório de distribuição de renda? Não, era um país de miseráveis. Ainda é. Está melhorando um pouco agora. Estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes. Hoje o Brasil é um paraíso. O Brasil vai ser uma das maiores economias do mundo. Naquela época o Brasil era muito pobre, né? Estagnada, com relativa harmonia entre as classes. Não tinha harmonia. Era vibrante, porque o Brasil sempre vendeu commodities, né? Tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos. A escravidão já tinha sido abolida em 1888, né? A escravidão foi abolida em 1888. Escravidão, abolição, né? Foi abolida então a escravidão, escravatura, 1888. Triste, né, falar isso. Ditatorial, perturbado por um constante clima de opressão mantido pelo exército e polícia. Não, o governo aí não era uma coisa, era uma coisa velada. Agrária, era uma coisa agrária, literalmente agrária, marcada pela concentração de terra e do poder político local e regional. Até hoje tem esses traços. Vários estados do Brasil ainda que tem os coronéis. Tá cheio, gente. Tem que acabar com isso, né? Então, coronelismo. Dos traços que mais atrasaram o Brasil, né? Democratização, corrupção, tem muita ligação com o coronelismo, né? Corrupção, desmando, mandava matar quem ele quisesse, né? Tinha alguns grupos que iam contra o coronelismo, né? Lampião é um caso. O Lampião ficou fora da lei, mas ele ia contra o coronelismo. Às vezes ele era também trabalhar para alguns coronéis, mas quando ele não gostava do coronel, ele entrava em guerra com o coronel. Então teve um lado bom disso também. Bom, então tá aí, coronelismo. É o coroné, né? Principalmente na região nordeste, mas tinha na região sul, sudeste e centro-oeste. O centro-oeste estava cheio de coronéis, principalmente em Goiás, né? Os Borges e os Caiado. Bom, então tá aí, lá no Nordeste, os Cavalcantes, né? E outros. Então tá aí a questão importante do Enem, a questão que cai muito na prova, você tem que estar antenado com a história do país, né? Então essa história, antes de eu terminar a aula, eu gostaria de mostrar o período do que eu falei agora, né? Então esse período vai de 1889, com
Marechal Deodoro, né? Marechal Deodoro, até o Washington Luiz em 30, tá? Que é o Washington Luiz. Bom, então, aí depois a ascensão, aqui 1900, né, professor? 1930, né? Opa, desculpe. 1930 aqui com o golpe de Getúlio Vargas. Aí o Getúlio toma o poder, Getúlio Vargas, e acaba com a prática que era chamada de café com leite. Eram os grandes proprietários de São Paulo e de Minas e do Rio que dominavam o país praticamente. E alguns do Nordeste também. Nordeste. Mas praticamente era Rio, São Paulo e Minas, tá? Então, o Brasil era comandado por grandes proprietários de terra que normalmente só cuidavam dos seus interesses e estavam nem aí pro povo. A verdade é essa. O Brasil era muito atrasado. Então essa é a famosa Primeira República, tá? Depois o Getúlio funda a República Nova, Nova República, né? E aí tem todos os movimentos. Getúlio tenta acabar com esse coronelismo, mas ele ainda usa os interventores que também vão virar coronéis de alguma maneira. Então ele cria um outro tipo de coronelismo, né, político. Mas tá aí. Grande abraço para vocês. Até lá. Tchau, tchau.